O Aline, você põe para gravar para nós? Já pus. Mestre amado, agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado, agradecemos por este grupo, pelo tanto que nós recebemos e nos colocamos aqui neste momento disponíveis e com muita vontade de aprender para que possamos servir melhor, que possamos ter o máximo de atenção com tudo que estiver sendo discutido no dia de hoje, para que possamos levar isso para a nossa vida e colocarmos em prática. Pedimos licença para iniciar esta reunião de hoje e que sejamos auxiliados para que tenhamos o maior proveito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Obrigado, Bel. Então vamos lá, Calazan, pode ficar à vontade para continuar o nosso estudo. Nós estamos no item 3, né, que é dificuldades do intercâmbio. Na semana passada falamos sobre as oscilações mentais do médium, né, que se influencia nas manifestações. E hoje iniciamos com os seguintes parágrafos. Basta leve modificação de propósito na personalidade do médium, seja em matéria de interesse econômico ou de conduta afetiva, para que se lhe alterem os raios mentais. Verificada semelhante metamorfose, esboçam-lhe na aura, ou centro energético, formas, pensamentos, em completo desacordo com o programa traçado no plano superior, ao mesmo tempo que perigos consideráveis assomam na esfera do serviço a fazer, pois que a transformação das ondas mediúnicas impulsiona o ectoplasma para outros interesses e objetivos que pode ser manuseada por entidades desencarnadas positivamente inferiores, famintas de sensações do campo físico, né? Então, uma leve oscilação do médium, né, na emissão de pensamentos negativos, interesses econômicos, uma afetividade desajustada, né? E ele já não será uma ferramenta nobre, né, para o propósito edificante de uma manifestação, né, de materialização de um efeito físico. Então, mudando as vibrações mentais do médium, que passa, né, de objetivos sérios para interesses mais imediatistas, né, materialistas, né, altera que é esse caminho inicial que assumimos no início, né? E uma vez que criamos essas ondas mentais, e a cada pensamento que temos, né, essas ondas mentais vão nos afinizar, né, em uma tarefa de intercâmbio, a um simples pensamento mais fútil, né, pode alterar o que ele fala, né, esses raios mentais nossos, né? Proporcionando o quê? A gente sai da sintonia com os mentores, né, daquele trabalho, daquele grupo mediúnico, né? E esses pensamentos mais fúteis, né, vai criar o quê? Como ele coloca aí, vai criar formas, pensamentos, que deles são próprios, né? E entram em desacordo com o plano superior, né, com o plano traçado. E portanto, né, em sintonia com o quê? A gente vai dar acesso à sintonia ao plano inferior, né? Ao plano inferior.
porque já os objetivos não são aqueles objetivos, né, de aprendizado, de amor, de evolução, né, vai mais, como colocou ali, interesses, né, e por causa dos nossos desequilíbrios. Aí eu recordo, no livro dos médiuns, no capítulo 20, da influência moral do médium, no item 226, né, no primeiro item, é dito o seguinte, é feita a seguinte pergunta, né? O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E os espíritos responderam que não. A faculdade propriamente dita, ela se radica no organismo, né? Independe do moral. Agora, o mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, vai ter esse defeito físico, poderá ocorrer, né? Mas o objetivo dele será um objetivo deturpado, né? Não é um objetivo superior. E aí estamos à mercê desses espíritos que se alinham a nós, né? Quando a gente está nesse desequilíbrio todo, né, com essas sensações todas. Então, nessas ocasiões, os espíritos desequilibrados, né, claro, né, poderão assumir o emprego dessas energias deturpadas, né, e vai causar problemas, né? E eu trouxe aqui para a exemplificação desta situação que ocorre aí quando esses objetivos são desviados, né, aqueles objetivos realmente de crescimento, de evolução, que está no livro Libertação, no capítulo 11, com o título Valiosa Experiência, né? Lá é descrito, né, que Margarida, uma jovem mulher, ela está debaixo de um processo obsessivo, né? E ela corria um risco de morte iminente. E levado a um médico, o médico chegou, tinha algum conhecimento sobre o espiritismo, sugeriu, né, ao seu esposo que levasse a um médium, né? A um médium. Mas o problema é que esse médium, ele fazia comércio da sua mediunidade, né? Lembrando bem que, no caso da Margarida, por exemplo, né, esse processo obsessivo era rigoroso, né? Era uma questão até de vampirização, por um espírito obsessor Saldanha, né? E esse espírito, ele tinha uma falange, ele comandava uma falange de 60 servidores, né? E o problema não era só com a Margarida, o problema não era com a Margarida, né, mas era com a família dela, e mais especificamente com o pai dela, né, que foi um juiz de direito, né, e o Saldanha culpava, né, o pai dela pela condenação do seu filho Jorge, né, que levou até ao falecimento do Jorge. E aí o obsessor, né, é narrado pelo André Luiz no livro, que ele subornou, né, os servos do médium operante, daquele médium em que o esposo dela levou-a, né, lá para ser tratada, né? E subornou como, né? Ele agiu em cima desses servos, pedindo para que atuasse em cima do médium, para que o médium não falasse realmente do real problema dela, né? Que era esse processo obsessivo. E que desse uma desculpa ou outra qualquer lá, né? Mais voltada para a questão puramente da medicina orgânica, né? Lembrando que, né, o próprio médium, aí, quando ele fala do comércio da mediunidade, o médium ele cobrava pelas consultas, né? E antes mesmo dessa consulta, ele acertou com o marido da Margarida, né, o pagamento, né? Bem, a seguir, o André Luiz começa a observar nesse contato, nessa atuação do médium lá, né? Primeiro, ele observou que né, a atuação, as energias que emanavam do médium, né? Diz ele,
Visivelmente satisfeito com o acordo financeiro, no caso, o médium, né? Ele colocou-se, o vidente, em profunda concentração e André notou o fluxo de energia que emanavam dele, através dos poros, particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e dos peitos. Só que, né, as individualidades de ordem primária ou retardadas, né, que o coadjuvavam em suas recursões no plano espiritual, eles sorviam a longos haustos, né, sustentando-se dela, quanto se nutre o homem comum de proteínas, carboidratos e vitaminas. Né? Então, observa aí, primeiro, né, a comercialização, né, os interesses comerciais com relação ao desempenho da mediunidade, né? E depois, esse ectoplasma que emanava, essas energias que emanavam, elas não estavam sendo usadas por quê? Não está para o bem, né? Eram energias que estavam sendo absorvidas pelas entidades retardatárias, né? Espíritos inferiores se alimentando daquilo ali. Então, esse é um exemplo, né, em que, né, que o ectoplasma pode ser utilizado para os outros interesses e objetivos, né, quando manuseada por entidades desencarnadas positivamente, o que o André coloca, inferiores, famintas de sensação do campo físico. Então, é um exemplo claro, né, do que foi colocado para a gente quando fala aí da questão dos interesses, né, da conduta do médium, né, e aqui o processo se dá, mas esse processo está sendo utilizado de uma maneira equivocada, né, não para o bem. Algum comentário? Bem, no item 4, vai falar para nós sobre médios e assistentes. E o André Luiz começa dizendo que não somente o fulcro do médium intervém nas atividades do grupo, porque, né, na composição desse grupo mediúnico lá, tem os médios, tem os assistentes e tem o plano espiritual trabalhando, né? Superior quando está num bom propósito e os espíritos menos felizes quando aquele propósito não é um propósito para o bem. Né? Mas aqui ele vai falar sobre os assistentes, né? Ele continua: se os assistentes comparecem com pensamentos impróprios aos objetivos traçados pelo plano superior, perturbarão o trabalho, né, causando desequilíbrio ao conjunto, qual acontece a um instrumento desafinado numa orquestra comum. Disso decorrem os embaraços graves para o continuismo eficiente dos grupos, dos agrupamentos que se formam na Terra, né, para as chamadas tarefas de materialização. Então, a gente vê a escassez desses grupos de materialização, muito em função desse comportamento da equipe de encarnados que estão trabalhando ali, que estão vinculados naquela tarefa. Né? Vai ter, mas não com o amparo, né, superior. Então, as entidades, continua ele, as entidades espirituais sensatas e nobres dependem da faixa das ondas mentais do médium para a correta condução do ectoplasma exteriorizado. E o médium depende da influência elevada dos assistentes para sustentar-se na harmonia ideal. Então, mesmo que o médium possa estar ali com boas intenções, né, equilibrado ali, mas essa interferência, essa ação, né, essa interferência promovida pelos assistentes, né, vai atrapalhar esse processo do fenômeno de efeito físico, né? Porque o pensamento dos assistentes influi, né, na condução da forma do ectoplasma e da formação dele, né? Porque todo ser vibra e pensa, né, emitindo e captando ondas. Portanto, pode interferir positivamente ou negativamente na tarefa. Né? E ali há essa captação, né, pelo médium, dessas vibrações, dessas ondas que estão sendo emanadas ali por esses assistentes com esses pensamentos impróprios, como ele coloca. Né? Então, não é só na conduta moral do médium, né,
que interfere na qualidade do trabalho, né? Então, a conduta moral dos assistentes, né, também promove essa interferência. Calazar, levantaram a mão. Hein? Levantaram a mão. Eu fiquei pensando aqui, né, aí, na época do livro, né, tinha mais essa materialização. Hoje não se faz mais necessário. Esse mesmo processo se dá para o grupo dos médiuns de sustentação, quando estão com pensamentos, né, não focados ali na reunião, tem esse mesmo prejuízo? Tem. Tem. E, aliás, só que no processo de fenômenos físicos é muito mais acentuada essa interferência. Mas nas reuniões mediúnicas nossas, acontece de educação ou de desobsessão, há uma interferência. Ali é feito, como foi estudado anteriormente, né? Um circuito ali elétrico, um circuito magnético, circuito de ondas mentais funcionando ali. Alguém em desequilíbrio vai perturbar, vai dificultar. Vai dificultar, inclusive, até as próprias manifestações, vai dificultar, por exemplo, o doutrinador, o esclarecedor, né? Porque essa oscilação causa também perturbação a ele. Então, também em reuniões, porque há uma desarmonia, né? Há um desequilíbrio ali. Então, o trabalho não se dá a contento como deveria ser. Então, as mesmas recomendações que estão, vamos falar aqui, são as mesmas para nossas reuniões mediúnicas também. Calazans, aproveitando, é o seguinte, por exemplo, se a gente levar a ferro e fogo, talvez, né, no dia da reunião, se você tiver uma desarmonia, seja na sua atividade profissional, seja na sua condição familiar, né, corre o risco, talvez, até de você se abster de, né? Aí a pergunta vai ou não vai? Porque normalmente é uma vez por semana, né? Aí parece que tudo no dia acontece para que você não vá. Pelo menos a gente que acha que sempre tem alguém, tudo está conspirando contra nós, né? Apesar que não é bem assim. Paulo, Mas Vicente, aí... a gente ir, porque aí quem vai receber a ajuda somos nós. Bom, eu já ouvi ele falando isso. Eu não estou vendo se o Vicente está aí, mas ele pode confirmar ou não essa informação. Até porque, se for para esperar a gente estar todo mundo em equilíbrio, não vai ter reunião. Porque a gente vive em desequilíbrio, vive oscilando, então eu acho que a gente tem que tentar, ao máximo, permanecer em equilíbrio, principalmente no dia da reunião, até porque dificulta isso com certeza, né? Agora, deixar de ir, se a gente começar a deixar de ir, a gente não vai mais, porque a gente tem, né? A gente ainda está engatinhando, eu acho, aí nessa... Acho que na questão mesmo da mediunidade, pelo menos eu digo por mim, né? Pois eu estou perguntando justamente por isso, né? Porque se todo mundo ficar calado, pode ser que chegue um consenso que no dia da reunião não vai ter ninguém lá. A gente tem uma ideia de que o mundo espiritual, por exemplo, vai nas zonas purgatoriais propriamente ditas, retira um espírito de lá e traz para uma reunião mediúnica. E que fica só por isso. Não fica, não. A gente precisa entender o seguinte: existe toda uma organização nos planos umbrais mais baixos, eu diria até nos planos umbrais infernais. Tem toda uma administração, que é inclusive o Calazans citou aí o Saldanha. O Saldanha estava fazendo um trabalho com o Gregório, né? E o Gregório todo mundo conhece, a história de Gregório, né? Que ele esteve na Igreja Católica e tal, e cometeu uma série de crimes. E então o que acontece? Nós nos propusemos a estar numa reunião, a gente tem que realmente preparar, porque não é só estar lá fisicamente. Então, você vai ser, sim, assediado nesse dia, ou talvez antes, ou depois da reunião.
Jesus não ia falar que nós temos que vigiar e orar à toa, não. Então, assim, isso tudo depende realmente de vigilância nossa. Eu falo que na quarta-feira é o dia que acontece de tudo. Tudo que vocês imaginar acontece só na quarta-feira. Por quê? Por causa da seriedade do trabalho. Então, assim, para muita gente é muito fácil você chegar num centro igual ao nosso, tá lá a casa funcionando, a casa aberta, mas e o que a espiritualidade fez antes para que aquele trabalho acontecesse? E quando se fala, quando o Calazan cita aí a questão do ectoplasma, a gente precisa entender que o ectoplasma é usado em todas as reuniões. As reuniões mediúnicas, eles precisam do ectoplasma, porque é energia animal, né? É uma energia que ela é usada tanto para os espíritos em estado de sofrimento e que precisam dessa energia, como é usada também para recompor tecidos em nós, e eles precisam do ectoplasma. Então, assim, muitas reuniões mediúnicas acabam porque os médios, eles acham que os espíritos têm que fazer por eles aquilo que compete a eles fazer. É como se os médios na Terra estivessem fazendo um favor para a espiritualidade. E, na realidade, não é assim, não. Nós somos espíritos endividados, enquanto nós, dentro do movimento espírita, não entender que nós somos endividados e é por isso que nós estamos no movimento espírita, né? A gente ainda vai ter dificuldade para poder seguir adiante. Agora, deixar de ir, em hipótese nenhuma, porque a gente já falou isso aqui, as nossas energias, elas diferenciam uns dos outros. As energias mediúnicas, elas não são idênticas. A energia animal de cada um pode diferenciar. E muitas vezes a espiritualidade vai necessitar daquele tipo de energia. Nós podemos dizer que a energia do médium é como o tipo de sangue que cada um tem. Atarentado assim, sempre isso, sabia? Mais algum comentário? Mais à frente a gente vai ver também quando na reunião aparece uma pessoa, né, com sinais de embriaguez. A gente vai comentar mais à frente também essa situação. Então, a gente vê que isso aqui esse trabalho em conjunto, né, é uma simbiose múltipla que tem que ter ali, né, de várias mentes participando. Então, cuidado que tem que ter, né, porque o nosso comportamento no dia a dia, né, é importante também, né, para evitar esses desequilíbrios, né, uma alimentação pesada também no dia, e viciações variadas, né, bebida, cigarro, os conflitos mentais nossos também, variados também, tudo isso interfere. Então, o Vicente falou muito bem aí, lembrando a citação de Jesus, né? Vigiai e orai. Né? Vigiar o que nós estamos pensando, né? Os nossos sentimentos aí, e não tem como a gente manter um pensamento elevado o tempo inteiro, mas nessa vigilância perceber quando há essa oscilação e tomar os cuidados, né, necessários, e a oração é um recurso importante nesse processo. Bem, aqui eu trouxe um comentário no próximo slide, né? Só um minutinho. Um comentário do Missionários da Luz, né, no capítulo 10, sobre materialização, onde ele vai trazer, o André vai trazer para a gente uns comentários, né, interessantes sobre essas atuações. Ele diz, são muitos raros companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Daí, até porque, no caso da materialização, né, há uma escassez, né, com relação a essas reuniões. Mas também acontece, né, também citado aí, pelo Vicente, mesmo nas reuniões mediúnicas aqui, grupos que se acabam, grupo que muitas vezes está tendo uma reunião mediúnica ali, mas o amparo ali da espiritualidade está precário, porque em função, né,
dos propósitos daquele grupo, com relação à disciplina, horário, né, frequência, comportamento, também é um problema sério. E aí ele prossegue, né, que as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores do plano espiritual. Porque aí o André Luiz foi convidado, né, para participar dessa reunião, para assistir uma sessão de materialização, né? E aí, lá também, no Missionário da Luz, eu não coloquei no texto não, mas o instrutor Alexandre, né, ele fala que trata-se de um serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, no caso do médium, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, né? Em todas as reuniões, né, que a gente vai realizar. Lembrou também que até na questão do passe também, né, nas reuniões de aplicação de passe também, os mesmos cuidados tem que ter, né? Para ser um bom instrumento, né, do plano maior na aplicação dos passes. Cuidados, aliás, em todas as atividades da Casa Espírita, né? Tem ter esse sentimento de responsabilidade, de buscar uma transformação moral, de se esforçar para cada dia ser uma pessoa melhor, né? Então, o André Luiz destaca que o sucesso dessa manifestação não depende apenas da preparação técnica e vibratória, né, mas da postura espiritual dos assistentes encarnados, né? E se houvesse uma perfeita compreensão geral a respeito dos dons da vida, e se pudéssemos contar com os valores morais espontâneos e legitimamente consolidados, né, no espírito coletivo, de grupo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, né? Sem qualquer prejuízo para o médium e para os assistentes. Com relação aos riscos, né, esses riscos podem envolver tanto os riscos físicos quanto espirituais, né? Os riscos espirituais é que espíritos inferiores podem se aproveitar dessas reuniões desequilibradas, né, e se aproximar dos participantes, né, e criar vínculos energéticos negativos. E aí, né, podendo se instalar processos obsessivos. É o cuidado que tem que ter. E, além do mais, que espíritos brincalhões também e mistificadores, eles podem se passar por entidades superiores, enganando os presentes, né, numa reunião de materialização. Então, a enganar, né? Com relação aos problemas, né, os riscos com relação aos físicos, o médium de efeitos físicos, né, que fornece esse ectoplasma, né, pode sofrer impactos negativos, né, como dores, sangramentos, fadiga extrema, até desmaios, né, em razão, né, desse desequilíbrio todo, nesse trabalho. Mais à frente, no livro Missionários da Luz, o André Luiz vai observar, né, o que estava acontecendo ali, né, na reunião. E ele, né, ele ficou surpreendido, né, primeiro pela quantidade de entidades de nobre hierarquia, né, que preparavam o ambiente, né? Eram 20 entidades naquela reunião que ele está participando. E levando a efeito, primeiro, a ionização da atmosfera, né, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos, né, e realizando o quê? A ozonização da paisagem interior, que é necessária para o trabalho bactericida. Por que isso, né? Esses recursos, né, esses trabalhos reclamam o quê? Processos acelerados de materialização e desmaterialização das energias. E, para isso, né, a relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida, a fim de que, diz o Alexandre, né, que para todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas, para que o ectoplasma não sofra nenhuma influenciação, né, dessas emanações todas ali. Então, trata-se que, primeiro, uma higienização do ambiente. Calazan,
Seria bom aproveitar um pouco mais essa lembrança sua aí sobre a ionização do ambiente da reunião mediúnica. Normalmente, lá na terceira sexta-feira do mês, foi uma exigência que o Ezequiel fez, que todas as vezes que nós entrássemos para o salão, pudéssemos conversar, mas assuntos que estivessem ligados ou ao trabalho ou aos interesses daquele trabalho. Assuntos diversos que não vão gerar nada de positivo para a reunião não deve ser utilizado. Além do que ele cita também, né? Muita gente ainda não entendeu o que é ionizar um ambiente. Recentemente, o Ezequiel falou para nós sobre o grande problema que nós estamos vivendo na Terra em relação aos vírus e bactérias do plano espiritual, que não faltam para eles alimentos advindos de nossos pensamentos. E o que acontece? Numa reunião dessa, por exemplo, se você tem um conjunto grande de bactérias e vírus presentes e eles começam a se alimentar das energias que nós estamos emanando ali, esses vírus e essas bactérias podem trazer, inclusive, para nós, fisicamente, algumas enfermidades. Só para o pessoal ficar sabendo. E aí também ele fala aqui sobre o cuidadoso preparo do organismo da jovem médium, né? Foram aplicados passes magnéticos, o preparo do sistema nervoso para as saídas de energia, né? Para que esses passes? Né? Para manter a tranquilidade do metabolismo físico, né, da jovem, né? E esse auxílio magnético prestado a médium tem por objetivo, inicialmente, incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcionasse sem obstáculos. Então, ó, veja bem o trabalho que é feito pela espiritualidade na preparação, né, para esse trabalho. O trabalho é feito, esse cuidado conosco ali, né? Principalmente o médium, mas também os assistentes, né? E até lembrando, né, Vicente, um exemplo que eu costumo dar, né? Quando fala desse ambiente de uma reunião mediúnica, né? Pensa bem, se a gente fosse para uma mesa de cirurgia, né? E está lá, está ainda, não foi ainda anestesiado, e está vendo lá os médicos e enfermeiros falando sobre futebol, falando sobre festa, que foi... Olha, né, a conversação ali, né? Como a atuação seria em cima desse paciente ali, né? Que está ali numa sala mediúnica, né? Numa sala cirúrgica, né? E, do mesmo modo, também, o que se espera de nós também, um comportamento assim, também dentro de uma reunião mediúnica, dentro de uma reunião, né? Que a gente ter os assuntos, como você colocou, os assuntos dali da reunião em si, reunião em si, né? E não lembrar de casos ocorridos, situações do dia a dia que nada acrescentam, né? Então, há uma perturbação. A gente atrapalha, porque antes de começar uma reunião dessa, há um preparo todo, né? E a gente chega naquele local ali com um negócio... Ainda nem iniciou ainda, só vai iniciar a partir da prece, a partir de todo mundo tivesse sentado, postos ali. Não, o trabalho, nesse caso, é feito antecipadamente, né? Então, é um cuidado que tem que ter muito bem observado por você aí, né? E aí ele está falando aqui, então, da preparação, né, da jovem médium. E aí, né, chegou no ambiente, né, uma pessoa que estava alcoolizada, né? E aí é citado lá que, de repente, ocorreu grande choque de vibrações no ambiente. 2 servidores aproximaram-se, né? E um deles explicou, espantado, que alguém se aproximava do recinto em condições indesejáveis. O homem bebera alcoólicos em abundância e era preciso isolá-lo. Na aparência, ele parecia equilibrado. Olhando, não estava, né, estava equilibrado. Mas não se revelava, né, exteriormente a embriaguez do que ele tinha feito, né, qualquer traço de embriaguez dele.
mas estavam lá, né? Aqueles resíduos todos dos alcoólicos estavam no organismo dele, né? Então, esses princípios etílicos, né, que o alcoólico vai exteriorizar através das narinas, polos e boca, são eminentemente prejudiciais a esse trabalho de materialização. Então, tiveram que fazer esse isolamento fluídico. Felizmente, também vai acontecer, né? Acontece também nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de passe, que a pessoa chega lá sem condições de dar passe, né? Mas está lá. Então, há esse isolamento, porque, né, para o benefício do trabalho. Então, essa consciência, essa disciplina nossa, da nossa responsabilidade em participar, né, de uma tarefa dentro da casa espírita, né? Não é participar por participar, é ser realmente um trabalhador, né, um servidor do Cristo, tentando dar as melhores condições para esse trabalho. A gente não pode esquecer, né, Calazans, que quando você está oferecendo de você para o outro, o que vai acontecer? Ele vai receber o que você tem. Então, você imagina, por exemplo, no momento em que você, numa cabine de passe, você imagina o que a espiritualidade, às vezes, tem que fazer conosco. As pessoas acham, por exemplo, quando se fala da alimentação carnívora, acham que isso é uma criação, é uma inventação. Mas as pessoas esquecem que nós estudamos no movimento espírita a chamada lei de sobrevivência. A lei de sobrevivência é para toda a criação de Deus. Um animal, quando ele é colocado em risco, né, que a vida dele corre risco, ele luta para sobreviver. Isso é lei divina nele. Agora, você imagina quando esse animal é abatido e que você come ele. Então, energeticamente, as energias emanadas pelo momento da morte ali, elas vão estar impregnadas na carne. Agora, você imagina todas essas energias, essas bactérias e esses vírus que vão estar no nosso corpo. Quando você chega numa reunião mediúnica para você dar ali uma contribuição, eu deduzo o trabalho que nós damos à espiritualidade, por exemplo, em situações que eles não conseguem, por exemplo, fazer uma limpeza no corpo do médium e às vezes tem que isolar o médium. Então, isso é de muita responsabilidade. E a gente tem uma mania de achar que tudo é muito simples para o mundo espiritual. Então, ao invés de nós ajudarmos, às vezes nós estamos complicando mais ainda o trabalho. É claro que a gente tem o costume de dizer o seguinte: você vai encontrar pessoas perfeitas? Eu acho que perfeito não, mas esforçado é o mínimo que nós temos que ter, até porque quantas vezes nós pedimos auxílio ao mundo espiritual e quando nós pedimos não é para amanhã, não, nós queremos para hoje. Então a gente tem que pensar nisso também. A Isabel levantou a mão e depois o Mauro. Fala aí, Isabel. A minha dúvida é o seguinte, por exemplo, uma sala de passe. Aí tem um médium lá que está cheio de problema, com aquela bagunça mental, aí ele vai ser isolado daquela sala de passe, para não atrapalhar, né, todo o trabalho ali realizado. As pessoas que estão recebendo, porque eu já vi muita gente assim, eu gosto de tomar passe com fulano, com beltrano, eles estão ali naquele ambiente. Eles recebem da mesma maneira, então, por exemplo, suponha que ele esteja sentado com um médium que foi isolado, né? E aquele médium que foi isolado é justamente quem está dando o passe diretamente nessa pessoa. Ele recebe da mesma maneira que todos os outros que estão ali? Porque eu imagino que deva receber, né? Assim, porque... Entendeu a minha pergunta? É para mim ou para o Vicente? Para os dois, quem souber responder. O Jacomelo fala que cria uma canápula, né? Isola. E que as energias serão... Primeiro que o passe, há dois tipos de energias, né? de fluidos. O espiritual e o nosso humano, né? Então, o espiritual vai estar recebendo... salvo engano, né?
ele está recebendo ali esse espiritual, e as energias que estão também ali dos outros passistas ali podem ser utilizadas, precisando de um fluido animalizado, né? Podem ser processos que os mentores né, do plano espiritual daquele grupo ali manipular essas energias para que a pessoa receba, né? Dentro da necessidade dela, né? Mas o compromisso melhor seria, né, se não precisasse desse isolamento, né? É isso mesmo, Vicente? Calazan, pelo que a gente estudou, agora não estou lembrado se foi no capítulo anterior, se foi lá no outro grupo que a gente está estudando, sobre essa questão aí. Acho que foi o André Luiz mesmo que fala que se a pessoa não está receptiva, né, ela cria realmente esse bloqueio e ela não consegue receber. Para quem recebe, a pergunta da Isabel é para quem está doando. Não, acho que ela perguntou se a pessoa recebe. O passe é de comum, né? Você, por exemplo, uma pessoa chega no centro, ele está completamente, ele não acredita em nada daquilo, ele está desconfiado. O mundo espiritual, eles não criam proselitismo e eles não vão criar nada para provar para o outro que eles existem, não. O mundo espiritual não faz isso, não. Aliás, o mundo espiritual que não tem comprometimento com o Cristo, eles fazem isso. Eles têm que provar para os outros alguma coisa, mas os trabalhadores do Cristo não fazem nada para provar nada para ninguém. Agora, o que acontece? O momento do passe é um momento de... eu diria que é um momento sagrado. O Calazan citou aí o passe espiritual e o passe magnético. O passe magnético é quando não há a presença da espiritualidade nesse processo, porque os espíritos não estão à disposição nossa 24 horas por dia, não. Então, você decide por conta própria dar um passe em alguém fora da casa espírita, se você tem que estar consciente da sua condição para aplicar aquele passe. Além do mais, é importante você entender também o ambiente em que você está. Porque, às vezes, você está numa casa completamente desequilibrada, onde as energias estão desequilibradas, e a gente precisa entender o seguinte: primeiro, nós não somos heróis. Segundo, quando uma pessoa está passando mal e ele está em risco de vida, onde que ele busca? O pronto-socorro. Onde que é o nosso pronto-socorro que nós conhecemos espiritualmente falando na Terra? As casas espíritas ou as casas de orações bem dirigidas. Então muda tudo. Agora, você chega numa casa onde só tem... Você está cheio de entidade ali, o pau está quebrando. Você, dependendo da sua condição de vibração, condição mental, você ainda vai arrumar um problema para você. Mas, Vicente, a minha pergunta é o seguinte, por exemplo, suponha que a pessoa esteja receptiva. Todo mundo que está ali na sala de passe está receptivo para receber o passe. Só que dentre os trabalhadores tem um lá que foi isolado fluidicamente, porque ele está lá com uma confusão mental. E aí ele vai dar o passe cada trabalhador dá passe em uma pessoa, entendeu minha pergunta? Perfeito. E aí esse que foi isolado, e a pessoa que está recebendo desse que foi isolado, vai receber igualmente, igual está acontecendo com... Ele está receptivo, ele está ali. Ele vai receber igualmente todos os outros que estão ali na sala de passe? Então, eu imagino que a espiritualidade deva ter mais trabalho com esse isolamento, exatamente por isso. Porque eles devem ter que ter um trabalho acho que talvez, não sei se seria essa palavra, né? Mas quase que assim, de distribuir, né, a energia, seria isso? Vamos voltar lá na Ambrosina, no livro que nós estamos estudando, nos domínios da mediunidade, né? O que a espiritualidade faz no local. Então, olha para você ver, você tem uma equipe de médiuns trabalhando, você tem uma equipe espiritual que gera uma corrente, por isso que é chamado espiritual. Então, você tem uma corrente onde os espíritos participam nessa corrente, e, porventura, aquele que estiver isolado, ao invés de doar, mesmo ele estendendo as mãos, ele vai receber na corrente. Porque, na realidade, o passe dentro de uma casa espírita, ele não é individualizado. Por isso que ele é chamado de passe espiritual. E é uma corrente. Mesmo o médium estando ali aplicando o passe,
ele está dando de si. É claro que quanto melhor ele oferecer suas energias, melhor para a corrente mediúnica que se formou ali. Então, se o médium está isolado, e a pessoa insiste em tomar o passo com aquele médium, ele não teria nenhum prejuízo, porque ele faz parte de um processo de uma corrente mediúnica. Agora, não resta a menor dúvida de que existem passistas que eles dão mais amor. Então, eles geram energia de amor, e isso faz a diferença. Enquanto que existe uns que só movimentam a mão, o negócio é só a mão ali e tal. E a espiritualidade sabe disso. Mas prejuízo não, porque se você hoje não pode dar, você vai receber, tá bom? Entendi, obrigada. Não. Pode falar, Mauro. Boa noite aí, pessoal. Achei muito interessante o comentário sobre a questão da necessidade, né, do isolamento das salas, na sala de passo. Mas, assim, uma coisa também, até em função das instruções que estão sendo passadas aqui, eu pude observar o trabalho em dois locais diferentes. Lá embaixo, onde a sala é toda fechada, e lá em cima, ali no trabalho de Ezequiel, a influência do corredor, ela traz, né, uma influência, vamos falar assim, ela traz uma influência pouco positiva, porque naquele momento, principalmente ali na região do corredor, que se tem conversas, ela fica muito ligada, direta, fica exatamente ligada, assim, direta aonde a gente faz os trabalhos ali. Até a dona Odete já chamou a atenção, já fez várias orientações lá, com relação a silêncio lá dentro da sala, e a gente tem procurado observar. Tem com relação à conversa, né, lá dentro, e o grupo tem procurado, mas ali na hora, no corredor, talvez, assim, é só uma visão. Talvez se as pessoas aguardassem para receber o passe, ou para trocar o grupo ali naquela região, ali próximo do elevador, eu acho que talvez iria ajudar mais, né? Mas isso é só uma observação minha. Mauro, o problema na casa espírita não é as pessoas que vêm na casa buscar socorro. O problema na casa espírita somos nós, os trabalhadores da casa espírita. Porque quem vem com a intenção de receber alguma ajuda, e se ele vai na casa espírita é porque está precisando. E ele já foi em outras. O que acontece, a maior indisciplina que existe não é dessas pessoas. A maior indisciplina... Aqui, olha, para você ter uma ideia, há uns anos atrás, a situação lá nos trabalhos estavam tão complicadas, porque toda hora chegava um, aí abraçava um, abraçava isso lá dentro do salãozinho. Beijava. Aquela confusão. Um dia o Ezequiel chegou, entrou lá e falou assim: vocês não agem com caridade comigo igual eu ajo com vocês. Assim mesmo. E ele virou e falou assim: está proibido trocar beijinhos aqui, porque beijinho não significa amor. Até porque, aí ele cita que muitas pessoas beijam os outros com ódio. Então, que aquilo não é demonstração de amor. Então, que estava proibido ficar dando beijinhos dentro da casa espírita. Pelo menos na nossa casa. Bom, mas o que acontece é que, infelizmente, para você ter uma ideia, recentemente a gente falou isso aí, as pessoas não têm noção do que é um saco plástico, aquele saco plástico duro, que eles entram com ele com um vidro com água, ou carregando qualquer coisa, e eles entram e eles começam a movimentar aquele troço ali. Aquilo é pior do que música de funk. Eu nunca vi, olha, eu já tive situações dentro da reunião de quarta-feira, das pessoas, que assim,
Tem quarta-feira que a reunião está tranquila, a energia está boa e tudo mais. Tem quarta-feira que você chega, é como se você estivesse no fundo do mar. E aí, rapaz, é um troço tão complicado que na hora que as pessoas chegam e que começam a movimentar o saco plástico, o salto, o perfume que se colocou, ela arrebenta com a gente. Agora, é falta de conhecimento? Não, porque isso a gente fala em reuniões, a gente fala nos estudos. Então, assim, tudo bem, a pessoa sai de casa, por exemplo, ele vai levar uma água, até, com toda sinceridade, até o saquinho para ele carregar água deveria ser de pano, não de plástico. Então, meu amigo, olha o trabalho que nós damos para o mundo espiritual, porque não tem milagre. Mediunidade não é milagre, não é eu sentar ali, eles ligam a máquina em mim e a espiritualidade vem e fala. Não, não funciona assim, não. Você tem todo um preparo. Você chega, por exemplo, hoje, eu particularmente, eu chego no centro hoje entre 5h15 e 5h30. Eu só saio de lá depois de 11 horas da noite. Agora, Sim, imagina, por exemplo, você imagina o desgaste que é. Não estou reclamando, não, vou deixar bem claro. Mas se os companheiros ajudassem mais, um dia desse, para você ter uma ideia, uma companheira da casa foi lá conversar com Ezequiel para falar de um assunto de um animal. Ela conversou, ela falou 40 minutos. Quando ela terminou, Ezequiel virou para ela e falou assim, eu não esqueci disso. Ela virou e falou assim, vamos sintetizar? O meu tempo é muito curto, assim mesmo. É isso, isso, isso. Ele falou em menos de 5 segundos. Ela falou, Então, olha para você ver a falta de caridade. E não é só com o espírito. É com o espírito, é com os trabalhadores, é com o médium, é com a casa. Então, assim, às vezes a gente acha que você chega lá numa reunião pública que você fala do evangelho, né? Todo mundo conhece o evangelho. Mas quem que está aplicando são poucos. Então, assim, as pessoas precisam mais de orientação. E o grande problema são, na realidade, os trabalhadores. É claro que a gente não está falando de todos. Mas, assim, eu fiz um comentário. Recentemente, eu participei de uma reunião mediúnica da casa que eu parei, pensei e falei, gente, tem um trem errado. Não é a mesma reunião que eu conheço, né? A reunião que a gente participa, até o ambiente da reunião na sexta-feira, no terceira sexta-feira, ela está diferente, completamente diferente. Então, assim, existe o quê? Existe já um senso de responsabilidade e as pessoas gostando ou não gostando, eu vou fazer o que o Ezequiel manda, eu vou cobrar. Se não tiver satisfeito, pode sair da reunião, é direito de todo mundo. Mas espera aí, entre uma pessoa chegar e atrapalhar um trabalho todo e a gente permitir, porque eu gosto dele, que eu não posso falar, não, posso não. Não é assim que o mundo espiritual age, não. Então, se você parar na reunião, você busca uma outra reunião de desobsessão, igual a gente faz hoje. Cara, tem hora que eu estou ficando assim, abobado, que parece que os dirigentes estão perdendo o controle. Não é a mesma coisa, e às vezes no mesmo espaço que é feito outras reuniões. Então a gente precisa de analisar isso, né? O que eu estou dando na minha contribuição. Então, Vicente, só na reunião da equipe Povo, o Williker fez uma coisa assim que eu achei que foi de uma sensibilidade tão grande, porque lá funciona assim. Depois que a gente faz aplicação nos animais, aí os tutores ficam lá esperando para ver se o Ezequiel vai subir ou o tempo de descer no elevador, e aí começa um converseiro, que é uma coisa horrorosa. E nesse momento tem uma equipe fazendo o tratamento à distância. Aí o Williker se dirigiu aos tutores e explicou para eles o que era o tratamento à distância, que havia uma equipe empenhada nesse serviço, e pediu a eles que se calassem e que sintonizassem esse trabalho à distância para contribuir com as suas energias. Perfeito.
E aí foi ótimo, sabe? Porque estava ficando impossível fazer esse trabalho à distância, de tanta conversa que estava tendo. Ô, Patrícia, só para você ter uma ideia, há um tempo atrás aí, eu estava lá na sala, o Ezequiel fazendo o receituário, as orientações, e eu tô vendo, assim, sabe quando a internet não está funcionando direito, e ela liga e desliga, e que ela não está muito bem? Estava eu assim na reunião, como se o Ezequiel desligasse, ligasse, ligasse e desligasse. Eu falei, gente, mas tem um trem errado. O que está acontecendo? O que eu fiz? Será possível que eu fiz alguma coisa errada, que eu estou desse jeito? De repente, Ezequiel levanta e ele vai para a escada. Mas foi a primeira vez que eu vi Ezequiel bravo. Ele vai na escada e ele começa lá de cima e ele vai descendo até lá no salão principal, chamando a atenção de pessoas, de médios da casa que estavam nas escadas conversando fiado. Devia estar falando de novela, ou devia estar falando mal de mim, ou de quem quer que seja. Ele desceu lá e assim, não é pessoas que você vai virar e falar assim, não tem conhecimento. Tem sim. Ele chamou a atenção desde cima até lá de baixo. E era um grupo grande. Agora, olha para você ver o que esse pessoal estava fazendo em relação ao trabalho que era feito na quarta-feira. Então... Ô, Vicente, parece que as pessoas recebem, esquecem que elas têm que oferecer também. Com certeza. Não tem. Ô, Vicente, então Vicente, só para fechar aqui... Oi. Tem o pessoal deixando no celular dentro da sala do Ezequiel. Então não precisa mais nada. Você vai chamar a atenção, ainda briga, fica de cara feia com você e fica de mal. Olha que difícil. Ô, Vicente, só para fechar aqui, só a nível de... não é nem uma sugestão, só uma observação, que eu não tenho conhecimento para tal, só uma observação, porque o que acontece? Quando a gente está ali, talvez se a gente mantivesse essa questão ali do grupo, o corredor vazio e as pessoas trocando ali exatamente no elevador, o que acontece? Com o corredor vazio, isso as pessoas não vão parar lá para conversar, né? Porque não tem ninguém ali. E mesmo porque, às vezes, o Ezequiel está conversando com alguém lá nas salas e tal, né? Então, se a gente conseguisse, talvez, se vocês achassem pertinente trabalhar essa forma, pelo menos, assim, eu acho que ajudaria. Aquela história, né? Tem que fazer igual no Colégio Batista, ô Mauro. Tem que fazer igual no Colégio Batista, botar um disciplinar em cada corredor, botando todo mundo para fora, todo mundo calar a boca. É a única coisa que falta. Talvez seria, assim, mais, de uma forma assim, bem delicada, né? Mas o que acontece? Porque é aquela história da pia, né? Se a pia está vazia, ninguém está tudo limpo, as vasilhas estão todas limpas, ninguém coloca uma vasilha lá suja, né? Ele olha assim, fica com vergonha e lava dele. Então, se o corredor estiver vazio, não tiver ninguém no corredor, então você não tem ali o porquê a pessoa parar, não vai parar sozinho, você olha, ali no corredor não pode. Né? O Ezequiel tem uma sala ali que ele dá orientação para as pessoas, então tira também a privacidade do trabalho com as pessoas, e lá na frente, né? Então, eu acho que isso traria, quem sabe, né? Quem sabe isso poderia trazer uma tranquilidade, igual lá na outra sala, na outra sala lá embaixo, já tem aquele limitador, né? Porque lá no fundo ninguém vai, porque a sala lá do fundo tem outros objetivos. Ninguém fica na porta, então, porque é a área de saída. Então, assim, aquela parte de trabalho ali de paz fica muito bem, fica muito tranquila, né? Você faz sem desviar a atenção por outros motivos. Mas isso é só uma observação, aí vocês
sabe como seria melhor, né? Se é igual você está falando, talvez pedir uma das pessoas que já olham, né? Ficar ali e não deixar encher o corredor e fazer as trocas, né? É igual aquele processo que a gente está fazendo lá da cesta, né? A gente dá um sinal lá, você dá um sinal lá para mim, eu já sei que é quantas cestas, não precisa nem de coisa, e mantém sempre o corredor vazio. É só uma sugestão. Beleza. Falou então, gente. Muito obrigado. Se o Vicente quiser falar alguma coisa. Não, tá tranquilo. Nós vamos chegar lá. Deu 19. Acho que você vai ter que continuar semana que vem, viu, Calado? Sem problemas. Faz umas 4 final de semana que você termina. Podemos encerrar. Até porque o Calazans ele está trazendo, e ele traz também algumas confirmações do próprio André Luiz, que eu acho que é muito positivo, e que isso vem somando, né? Até para a gente entender como que deve ser o nosso posicionamento e a nossa participação nos trabalhos. Então, eu acho que é fundamental. É por isso que eu acho que esse tipo de estudo, ele não pode ter pressa, né? Se a pessoa tiver pressa de acabar o capítulo, ele não vai ser muito positivo. Então, e a gente vai tocando o barco, até porque esse é o momento que a gente tem aqui para poder falar até do nosso cotidiano. A gente pega o livro aqui, estuda o capítulo, mas isso aqui está ligado aos trabalhos que nós estamos realizando, né? Então, eu acho que é por aí. É a mesma coisa. Alguém já perguntou por que o Ezequiel, a cada uma vez no mês, ele desce lá no salão para falar com as pessoas? Olha para você ver. Enquanto que a gente vê nas casas espíritas, hoje eu fiz até esse comentário, é o quê? A espiritualidade parece que eles é só da diretoria ou de um grupo ali seleto. Não, não pode ser, não. E normalmente, quando há a permissão ou a proibição da espiritualidade falar com o público, isso é coisa da direção da casa. Então, assim, a vantagem é que cada casa funciona de uma maneira, né? Mas, pelo menos, o Maria Francisca não perdeu esse contato direto com o mundo espiritual. Só para completar. E além de permitir, né, Vicente, que as pessoas ainda façam perguntas, né? Perfeito, porque ajuda, né? Às vezes, olha, nessa quarta-feira passada eu achei interessantíssimo, porque o Ezequiel vai lá, pega aquelas pessoas que estão em tratamento ali, ele deixa elas falar, e aí, em cima do que elas estão falando, ele está dando uma resposta quase que geral para todo mundo. Então, está fazendo com que as pessoas pensem que é aí que está a cura. Se eu estou com uma enfermidade, eu tenho que entender como que aquela enfermidade surgiu em mim. Se hoje a gente já sabe que uma enfermidade não é criação de Deus, então, peraí, se não é de Deus, quem criou? Fui eu sou co-criador. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Universalização, né, Vicente? Da informação, como você falou. Ele desce para falar com o público lá, e além disso, agora ele está transmitindo também essas para as outras casas, né, que estão ao mesmo tempo. E além disso, a Aline grava lá as informações e a gente posta no YouTube também para quem quiser acessar. Então, quer dizer, a informação está aí para todo mundo. E quem souber, quem puder saber ouvir, né, vai tirar muito proveito. Sim, com certeza. Mas aí, podemos encerrar por hoje então, né, gente? E continuar na semana que vem. Vou pedir o Maurão para fazer a oração para nós hoje. Final. Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos a todos a bênção de mais essa reunião. Estamos aqui hoje para agradecer também por esse dia maravilhoso que vivemos, pelos trabalhos realizados. Agradecemos todo o grupo espiritual, tanto das reuniões quanto das instruções, que vem nos ajudando. Que o Pai Nosso, que está junto com todos nós, que a gente possa aprender a fazer a vontade dele,
como é feito em todo o universo. Agradecemos o seu pão de bênção e amor, que Ele prepara e nos entrega a cada dia que caminhamos. Pai querido, Pai amado, suplicamos ao Senhor que perdoe os nossos erros, as nossas ofensas, mas que o Senhor possa nos abençoar os nossos corações, para que aprendamos a perdoar e ser misericordiosos, assim como o Senhor é conosco. Pai, agradecemos ao Senhor e te pedimos que não nos deixe cair mais em novas ou velhas tentações, fruto da nossa própria ignorância. Que a graça, a paz e o amor de Deus seja com todos, que tenhamos aí uma semana muito abençoada, à luz do Cristo. Fique com Deus. Gente, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite.